Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo ou ouvindo o áudio desse vídeo. Passando aqui para desejar a vocês uma sexta-feira abençoada, que Deus possa nos proteger você, a sua família, todos aqueles que vocês amam, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de hoje nós vamos ler no livro de Gênesis, no capítulo 6. Isso. Que nos diz assim: Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradavam aos olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época também algum tempo depois, havia nefilins, ou gigantes, na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses gigantes foram heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Essa palavra nos fala sobre os gigantes que existiram na Terra, né? Os Néfilins, assim chamados. Por que essa palavra? Porque eu vivo vendo as pessoas falando que os Néfilins, que esses gigantes eram filhos das filhas de Caim com as filhas de Sete. Outros falam que eram filhos das filhas das filhas de servos de Deus com o povo pagão. Outros falam que eram filhos de... Como que é mesmo que eu ouvi o último falando? Eles falavam que era tipo assim, a pessoa era de Deus e tinha relações com as pessoas que não eram de Deus e daí nasciam os gigantes, né? Como se a linhagem do crente lá fosse a linhagem paranormal, porque para nascer gigante, né? A pessoa que é crente casa com uma pessoa que não é crente em Deus, aí vai nascer gigante dessa união. Eu acho isso impossível, né? Eu não, todo mundo acha. Mas eles tentam fazer assim para poder evitar as polêmicas, né? Porque não é uma coisa tão importante para se pensar. É mais a título de curiosidade. O mais importante foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse aí é o carro-chefe da, nossa, da nossa vida e também desse trabalho aqui. Mas existiram sim gigantes na Terra, não só antes, como a própria Bíblia diz, mas também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens. Esses filhos de Deus aqui no termo original são anjos, tá? São anjos mesmo. Aí eu ouço algumas pessoas falando assim: ah, mas anjo é espírito, não tem como ele ter relação com ser humano. Eu fico ouvindo alguns comentários nesse sentido, respeitando, claro, os comentários contrários, mas quem disse que não podem se materializar? Aonde eles viram isso? Se vocês forem ver lá, quando Jesus, que é aquele anjo do Senhor que visitou Abraão, era Jesus, com mais dois anjos. Lembra que eles sentaram, comeram. Por que a gente fala que é Jesus um desses anjos? Porque a expressão para um deles é diferente. É o anjo do Senhor, né? E para os outros anjos. E quando fala o anjo do Senhor ali,
Anjos não aceitam adoração, só Deus aceita adoração. Então, se aceita adoração, da pessoa deitar, colocar o rosto no chão e adorar, é Deus. Né? Então, foi na pessoa de Jesus Cristo, claro, né? O Emanuel, Deus conosco. Eles comeram com Abraão ali. Sentaram, comeram, beberam. Então, eles estavam em forma física, não é? Qual a dificuldade desse povo entender que eles podem adquirir outra forma? E além do mais, essa forma que eles falam de anjos espirituais, é porque não entendem a forma. Mas quer dizer que é alma penada, não. São formas diferentes, não são formas baseadas em carbono, como nós somos, né? Mas são formas físicas, sim. É tanto que tem formato. São formas físicas, né? E tem de diversos tipos. Tem anjo que se a gente vê, a gente cai duro no chão de medo, de pavor, de estranheza, né? Com a forma que eles têm. Tem anjo que é mais parecido com o ser humano. Tem anjo de 5, 6 metros, até mais. Tem anjo com olhos nas asas, as asas cheias de olhos, olhando para todo lado. Tem anjo de vários tipos. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Mas os seres celestiais são diversos. Deus fez muitos seres celestiais antes de fazer a gente, o ser humano. Foram criados vários. Então, sim, esses anjos, até no livro apócrifo, são citados, que são 200 anjos que fizeram isso, que eram conhecidos na época como vigia ou vigilantes, que estavam aqui para observar a terra, né, observar as pessoas e proteger o ser humano de alguma investida, mas eles se interessaram pelas mulheres humanas. E dali nasceu esses filhos deles. E esses filhos deles se tornaram uma coisa difícil de se lidar. Por quê? Porque isso não era nem do céu e nem da terra. Não era nem humano, nem anjo. Eram os néfilins. E todos eram gigantes. Uns valentes, outros terríveis, mas quase todos eles inclinados para o mal. Praticamente todos eles inclinados para o mal. Por isso do dilúvio, porque foi a intenção de Satanás corromper a humanidade, o DNA humano, misturando, né, a raça e atrapalhando o projeto de Deus para a criação dele. A gente fala Satanás, mas nem sabe se foi ele, porque no livro apócrifo faz referência sobre esses anjos, o livro de Enoque. Esses anjos, os vigilantes ou vigias, né, eles tinham o líder deles lá, né, que era Samiasa e Azazel. Né? Mas Azazel foi o que ensinou as coisas proibidas para os seres humanos, né, que não era para ter sido ensinado na época, né? E Samiasa era o chefe deles. E eles fizeram um pacto no Monte de Hermon para que nenhum confessasse, nenhum se arrependesse do que tinham feito, que era coabitar com as mulheres humanas. Foi uma coisa terrível. E a punição dele foi por eles terem abandonado o lugar de origem deles. Até isso está claro, que eles abandonaram a forma, a origem deles, se transformaram em outra coisa para ter com as mulheres da terra. E dessa união nasceu esses gigantes que foi uma tentativa frustrada de destruir a raça humana. Por quê? Porque seriam híbridos, né? E eles eram extremamente maus, tinham uma fome incontrolável. Então as pessoas tinham que dar as coisas que produziam para eles. E quando isso não foi suficiente, começaram a se alimentar de seres humanos também. E eles fizeram coisas ainda piores.
muito desses seres que vocês veem aí na mitologia grega, seres híbridos aí, foi ideia desses caras, desses seres. Eles não corromperam só o ser humano, não. Por isso que na arca foi separado certinho. Animais puros, animais imundos, né? Não foi um casal só de cada animal, tá? Mas Deus separou certinho ali, porque tinha seres híbridos ali no meio também. E esses não puderam entrar na arca. Seres humanos híbridos com seres angelicais, antes angelicais, e também criaturas, né? Seres assustadores e terríveis, maus, né? Que começou a clamar no céu o sangue humano sendo derramado por esses seres aí. Por isso veio o dilúvio. O dilúvio foi para acabar com essa raça de seres híbridos e começar um novo pacto com o ser humano, o ser que Deus criou, segundo a sua imagem e semelhança. Amém? Então eu queria falar sobre isso com vocês. Se vocês tiverem dúvida, pode mandar as perguntas de vocês. A gente vai tentar, na medida do possível, ler todas e respondê-las. Se tiver mais alguma dica de alguma palavra que vocês queiram que a gente traga aqui e fale aí, sem frescura, né? Sem cunho religioso nenhum, tá? Nós estamos falando aqui de Bíblia, né? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que foi através de processo de engenharia genética, que não sei o quê, que não sei. Eles querem complicar a coisa e não precisa de complicar. Se eles são poderosos, eles tomam a forma que querem. Eles são poderosos. É tanto que várias vezes deles, se vocês forem ver na Bíblia, não tem só esse exemplo de Abraão, não tem vários exemplos deles sentando e comendo com as pessoas. Os que foram lá mesmo para salvar Ló e sua família, o pessoal queria pegar eles, queria fazer maldade com eles, malícia com eles. Ou seja, estavam em forma física, não era em forma espiritual, etérea, nada disso não. É porque não se compreende ainda que tipo de forma é essa, aí fala espiritual, né? Deus é espírito, aí sim, tá? Agora, esses seres, eles tomam a forma que eles querem, tá bom? Mas não precisamos nos preocupar com isso. Ah, teve um que me perguntou se existe ainda esses néfilins. É possível que sim, talvez não tão grande quanto eram na época, né? Mas é possível que sim, porque nós vimos no decorrer da Bíblia Davi lutando contra gigante, depois Josué também lutando contra gigantes, e ainda afirmando que eram descendentes deles lá, né? Ou seja, dessas coisas caídas aí, né? Inclusive os demônios que possuem pessoas são esses caras aí que morreram e querem corpo para desfrutar dos prazeres da carne. Tá? Não são propriamente anjos caídos, que são filhos desses que são os demônios. Que até porque anjo caído, se possui uma pessoa, a pessoa morre. Tá bom? Então fica aí a dica. Se tiver mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários embaixo. Se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de temas, também pode deixar que a gente, na medida do possível, vai procurar atender a todos. Beijo, família. E lembre-se, agindo Deus, quem impedirá?